Queridos, eu convido os irmãos a nós abrirmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Passamos aí por 16 capítulos da carta, ouvimos a exposição do ensino dessa carta, ouvimos a explicação e buscamos a aplicação para a nossa vida. E hoje estamos encerrando essa série pela graça poderosa de Deus, que continuará operando em toda a Bíblia. Como o mundo não tem esse privilégio de ter entoado essas canções que nós entoamos aqui, orar, ouvir a palavra, como as pessoas estão perdendo no domingo à noite, porque não estão em comunhão para o culto. Como o incrédulo, ele de fato pode estar fazendo qualquer coisa aparentemente boa agora, mas não está vivendo e não está experimentando todas as bênçãos espirituais que nós estamos recebendo agora, em nome de Jesus. E nós vamos então ler dos versículos 13 até o 24, diz assim a palavra de Deus: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai, o nosso desejo é que o Senhor nos dê alimento nessa noite, Pai. Comida, verdadeira bebida espiritual, Senhor. Nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, que é esse livro sagrado, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na expectativa de que o Senhor operará com poder em nossa mente e coração, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus ensinou e nos fazendo andar em toda justiça, cumprindo o Teu papel na igreja, ó Deus querido. Senhor Jesus, seja exaltado aqui, Senhor. Toma, Senhor, o lugar, o Teu trono no nosso coração, ó Deus, e nos faça alimentar a fé que o Senhor mesmo nos deu para podermos ser salvos, ó Pai. Essa fé agora precisa de alimento. Nós não precisamos somente de instrução, de conhecimento. Nós também precisamos disso, mas nós precisamos de alimento para a fé, que é a Tua palavra. A fé vem por ouvir a pregação e a pregação da Tua palavra, ó Cristo. E nós assim pedimos que o Senhor faça mais uma vez e sempre para a Tua própria glória e o bem do Teu povo redimido e escolhido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo encerra a carta amando os irmãos. E como Paulo amou os coríntios durante os 16 capítulos
que nós exploramos parte a parte aqui no nosso culto. Ele amou explicando a sã doutrina, expondo toda a verdade de Deus, alertando espiritualmente, consolando com amor, direcionando a fé daqueles que creram no Senhor Jesus. Assim Paulo amou. Essa carta é o amor do início ao fim. Pregando, ensinando, aconselhando. Esse é o amor de um pastor, amor dado por Deus. O pastor ama a comunidade quando ele fala a verdade e quando ele insiste nessa verdade, como Paulo fez. Paulo sempre acreditou nos coríntios, do início ao fim. Ele diz que os ama e que acredita neles. Apesar de todos os problemas que aquela comunidade enfrentou e que nós enfrentamos hoje, porque são problemas vindo do coração, Paulo sempre falou da fé. Já no capítulo 1, ele fala, no versículo 2, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para ser santos. As dificuldades espirituais que nós enfrentamos não anulam o nosso chamado para sermos santos. A eventual frieza ou indiferença espiritual que às vezes nos acomete não anula o nosso chamado para viver para o Senhor. E Paulo é coerente com essa introdução do capítulo 1, até o final ele trata então de santificação, porque esse é o avanço de uma igreja, esse é o avanço de cristãos, santificar-se até o fim. Santificar-se não é somente abster-se de relações sexuais imorais. Às vezes as pessoas acham que se eu não estou me envolvendo no relacionamento sexual imoral, então está tudo certo, já estou santo, o restante deixa que eu toco o barco e faço como eu bem entender. Não. Santificar-se é dedicar-se a Deus cada vez mais, ser a cada dia mais separado para Ele. Com o tempo, quando a gente anda com Jesus, a gente acha às vezes que já vive em santidade. Parece que nós atingimos a altitude para fazer um voo de cruzeiro. O avião sobe, sobe, sobe. Quando ele chega lá, o aviso de afivelar cintos apaga. Você pode ir ao banheiro. Vem a aeromoça passando com um carrinho, te entrega lá aquele pacotinho michuruca de amendoim. Antigamente era bom, né? Agora é um pacotinho michuruquinha, um refrigerantezinho já meio sem gás, e aí você vai fazendo voo, e aí você já pode usar seus dispositivos eletrônicos, desde que seja em modo avião, você já pode assistir a programação da Sky lá, e parece então que está tudo bem. Muitos crentes chegam nessa altitude de cruzeiro e falam, está tudo bem, posso soltar o cinto, curtir e relaxar o voo. Mas a vida espiritual, queridos, ela continua. A gente sobe, em algum momento atinge essa altitude, solta o cinto, come o biscoitinho, mas daqui a pouquinho o Senhor vai fazer a gente subir mais. A viagem é muito longa, ela dura a vida inteira. Daqui a pouco nós vamos passar por turbulências. E quando vem a turbulência, acende de novo o aviso do cinto. Pum! Senhores passageiros, afivelar o cinto, vão passar por turbulência. E aí, às vezes, você pega umas turbulência feia, que você não vê nada lá fora. O avião passa no meio da nuvem, é só água e aquele fundo meio cinza, meio branco, sei lá. E você começa a orar, né? Você começa a testar a sua fé, né? E se o avião sacode, então você ora mais ainda, né?
Você fala Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei de avião, eu nunca tinha viajado de avião. Foi para vir aqui em Goiás conhecer a família da Andréia. Aí eu sentei no avião, era de noite. Aí estou lá, a Andréia tinha me ensinado como que funcionava, voar de avião, né, e tal. Faz um tempinho. Aí eu lembro que quando ligou os motores da aeronave, em solo ainda, eu lembro que eu agarrei assim no apoio de mão, no apoio de braço, e eu falei: Jesus, perdoa os meus malditos pecados, Senhor. E se esse avião cair, que eu vá para o céu, meu Deus, em nome de Jesus. Mas foi tudo bem, graças a Deus. E aí, interessante que eu gostei muito de voar à noite. Não sei se foi porque é a primeira vez que eu voei. Eu amo voar à noite. Às vezes eu chego a marcar o horário preferindo à noite, na hora que compro a passagem, porque eu gosto de passar por cima, ver as luzes da cidade, e é muito gostoso. Não sei se ficou a experiência, que no final foi boa, né, na mente, e aí ficou assim. A vida cristã, portanto, em nenhum momento é esse voo sempre ensolarado, é esse voo sempre maravilhoso. Não. Por isso, Paulo fala: fiquem alertas, permaneçam firmes, olhe a luz, as instruções, a voz do comandante, a orientação dos comissários de bordo. Permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. E aí ele traz uma exortação linda: façam todas as coisas com amor. Façam tudo com amor. Paulo está terminando aqui a carta dele. E ele quer ainda assim, como todo pastor, dar ainda um conselho final para ver se o povo vai ficar firme mesmo. E ele apela novamente para o amor. Então, às vezes, você é um crente, não bebe, não fuma, não dança, não um monte de coisa, tá bom, mas ainda há mudanças no interior, no seu coração, que precisam continuar acontecendo. Mudanças silenciosas, mudanças para que o teu coração confie mais em Cristo, para que você possa passar por esse voo e as tribulações, sem fazer igual o seu pastor quando voou a primeira vez, que agarrou o braço da poltrona do avião e achou de repente que podia morrer num primeiro momento, mas depois aquele medo passou. Por exemplo, igreja, por que nós ficamos tão ansiosos com as coisas da vida? O que comer, o que beber, o que vestir? Os pagãos fazem isso. Por que nós ficamos tão acomodados em ter uma vida espiritual calorosa para com Jesus? Porque nós ainda não confiamos o suficiente e não dependemos o suficiente. Nós ainda não entregamos o nosso viver diário, passo a passo, a Cristo, tanto quanto deveríamos, porque o nosso coração ainda não está sintonizado com aquilo só que sabemos e falamos. A nossa profissão de fé é uma, mas a nossa vida ainda não está alinhada, nós ainda não conseguimos viver plenamente aquilo que sabemos e dizemos e até pregamos. Aliás, pregar não é prova de que se está andando corretamente. O apóstolo Paulo, ele diz que depois de pregar, ele chegava a esmurrar o corpo para viver. Claro que é uma força de expressão, ele não fazia isso literalmente. Pregar para as pessoas não significa que estamos confiando plenamente em Deus. Chega um ponto na vida cristã que as mudanças elas vão acontecendo agora aos poucos. Como um avião que decola e no início você ouve a turbina mais forte, e ele está rompendo o ar e a gravidade, e você ouve mais barulho e o cenário ele muda mais, e aí tal, aquela força toda até chegar lá em cima. E parece que a gente só entende mudança durante a decolagem. E quando chega lá, o avião precisa continuar voando, vencendo a gravidade.
e etc. Só que não tem aquele barulho todo, não tem aquela movimentação toda, aquela força toda do início. No começo da nossa vida espiritual, muitas coisas acontecem rápido, são grandes mudanças, e isso chama a nossa atenção. Contrasta a forma de pensar e o modo de viver que tínhamos antes. Mesmo aqueles que são de berço evangélico, percebem a mudança interior e nos pensamentos, quando de fato são convertidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando o pecado é abalado e vem a nova vida em Cristo. Mas depois de um tempo, irmãos, as mudanças ocorrem num ritmo muito mais lento. Como até o avião parece que vai andando devagar. Vocês já tiveram essa impressão? Quando você está voando, parece que o avião vai devagarzinho. Né? Quando eu voei a primeira vez, eu achei estranho. Eu falei, pensei que ia passar tudo rápido, igual o ônibus, né? Pobre é uma maravilha, né? Você olha lá de cima, parece que o avião está andando assim, ó. Né? Aí um dia eu estava lendo numa revista da TAM, o comissário explicando o porquê, eu não me lembro o porquê, mas tem um motivo da gente ter essa sensação. E o avião está, sei lá, 300 km por hora, e parece estar devagar. O ônibus não, né? A gente vê aquele mato passando rápido, parece que é mais rápida a viagem. Mas a vida cristã, ela vai mudando devagar, num ritmo mais lento. Também sem tantas bênçãos aparentes. No início, vem, Deus cura, Deus age, há mudanças maravilhosas, e a pessoa acha que o tempo inteiro vai ser isso. E quando parece então que não vai ter mais o que ser feito. Mas Deus quer continuar mantendo o seu avião no ar e fazendo pequenas mudanças na sua vida. Pequenas, pouco a pouco, sabe por quê? Porque é uma mudança de um escopo maior, é a mudança da vida, não é só o começo, a conversão, é a mudança da tua vida inteira. É a mudança da tua vida inteira. Nós não temos mais tantas bênçãos palpáveis, não sentimos mais tantas coisas, embora ainda tenhamos o cuidado de Deus. Parece que o cenário muda um pouco, e é nessa fase que a maioria dos crentes param. Deitam na rede, na cadeira de fio, no sofá, e dizem, pronto, está feito, está consumado. Mas não, queridos, o Senhor, Ele agora está num outro nível, numa outra fase contigo. Não fique mentindo para você mesmo, achando que está tudo bem, porque o Espírito Santo continua lá, te incomodando. O Espírito Santo continua lá, trabalhando. O Espírito Santo continua como essa turbina que te impulsiona, e você pode se fazer de desavisado, mas ele continua falando, eu quero mudanças, só que agora são mudanças diferentes. Quer ver um exemplo? Leitura bíblica. Vou usar um exemplo só. Nunca mais diga que você não lê a Bíblia por falta de tempo, isso é mentira. Nunca diga, e fica feio, pega mal, fica chato dizer que você não lê a Bíblia por falta de tempo. Uma vez uma irmã me disse, pastor, é por preguiça mesmo. Eu falei, eu prefiro ouvir alguém falar isso, admitir isso, do que usar a desculpa. E isso é um instrumento de mudança, e o maior deles na sua vida diária que precisa acontecer. Portanto, não minta, é melhor encarar, confessar o pecado e a indiferença que está no seu coração para com a palavra do seu Senhor e pedir a Ele para te mudar. Sabe por que não se lê a Bíblia todo dia? Por indiferença à pessoa de Deus. Não, pastor, não, eu amo muito a Deus. Talvez dessa forma emocionada, sim. Quando está tudo tranquilo, silencioso, talvez a gente prefira outro tipo de distração, porque a leitura bíblica pode ser um tédio, e precisamos confessar essa diferença.
fazer as coisas na igreja, montar um evento, até ofertar, tudo isso é menos difícil do que ler a Bíblia e deixar que ela mude você um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. É isso que Deus quer agora. É um pouquinho por dia. Sabe por quê? Porque você vai ter que mudar a vida inteira. E você não vai aguentar virar de uma hora para outra. Eu tinha um pastor que ele falava uma coisa que é verdade. Ele falou, é melhor que o crente vá mudando assim, ó, paulatinamente. Porque se for uma coisa muito rápida, o impulso pode ser grande demais e bota o crente de volta na mesma direção do erro. Muito rápido. A pessoa volta para o mesmo lugar. É melhor ir no ritmo da natureza. Você já viu uma planta crescer? Você já viu o ritmo com que as coisas acontecem? Muito naturais. São mudanças naturais. Cada dia o meu coração e o seu coração devem ceder mais a esse amor. No início dessa série de sermões de 1 Coríntios, eu expliquei, vou dar um outro exemplo aqui, que era comum naquela cidade existir a figura dos benfeitores. Uma sociedade que tinha pessoas com muito dinheiro, mas também tinha pessoas com pouquíssimo dinheiro. Era muito díspar, era muito gritante a diferença. E esses benfeitores ajudavam os menos privilegiados financeiramente. E claro, era muito mais fácil para os coríntios confiarem em alguém que eles estão olhando e entregando alguma coisa na mão deles, do que confiar em Deus. Por esse motivo eu preciso ver Deus todo dia na sua palavra. Porque Ele sim é o verdadeiro benfeitor, que me muda e inclusive não deixa eu ficar com o meu coração confiando nas pessoas. Sabe aquela pessoa que confia no vereador que vai conseguir a vaga para o filho? Não, eu vou falar com o fulano, que é o conhecido que vai conseguir um emprego, um estágio. Ah, pastor, é errado fazer isso? Não. É errado você confiar nisso. E aí quando a vida vai apertando, não, o teu fio de esperança é aquela pessoa que vai te ajudar. Aquela pessoa que vai resolver a tua vida e dar um rumo. Significa que você tem que mudar. Inclusive para que Deus mude a tua confiança, e Ele use ou não as pessoas. Ele pode até usar aquela pessoa, mas Ele também pode não usar aquela pessoa na sua vida. Mas é importante fazer todas essas coisas, como Ele disse no versículo 14, com amor. Na semana passada nós falamos, por exemplo, das ofertas, que você deve primeiro ofertar o seu coração e depois dizimar. Não com medo do devorador, do bicho-papão, essas coisas não existem, os pregadores gospel aí diz, bota medo nas pessoas para elas ofertarem. Você deve entregar o seu coração e então o seu dízimo, por amor a Deus. Assim também as suas mudanças, assim também o seu discipulado, porque o amor transforma tudo, meus irmãos. O amor, ele tem esse poder de transformar, de mudar verdadeiramente. A religião, ela pode botar medo, a austeridade e mudar o comportamento, mas só o amor muda o coração. Só o amor muda o coração. É onde você também tem que se tratar com mais amor. Você tem que pegar mais leve com você mesmo. O amor transforma um casamento, mudando ambos os cônjuges, a fim de que consigam continuar caminhando juntos. O amor transforma pais, tirando deles, inclusive, o sentimentalismo, que é uma distorção do amor. O sentimentalismo é como aquele pão que, ao invés de descer para o estômago, foi para o pulmão, caiu no lugar errado. Parece que vai descer, mas não vai. O sentimentalismo não é amor. O amor faz você desfrutar de bons sentimentos, faz você sentir coisas boas. E como é bom isso, né? O sentimentalismo é um fake love. É a fake news do amor. E o amor transforma a gente, fazendo com que a gente consiga, ao invés de ser sentimental, colocar limite para os filhos, preparando-os para a vida real, por exemplo.
O amor transforma a pessoa ao ponto dela vir à igreja e desejar Jesus, vencendo a natureza carnal que diz para ela ficar em casa, porque ela está cansada. Pastor, a gente nunca pode fazer isso então? É no coração que vai dizer se realmente você está esgotado a ponto de não conseguir vir, se você é uma pessoa que se dedica e só está precisando de um descanso, ou se é só uma desculpa, porque a tua vida espiritual não vai lá muito bem. Quando a gente vence, a gente sabe que a comunhão para culto nos renova. O amor, ele me molda para eu lutar contra o pecado. E aqui pecados da mente, da imaginação. A imaginação da gente vai longe. Ela vai em Roma, em Paris, Austrália, no pecado, em tudo que é lugar. Ninguém vê. Ninguém vê. Porque tudo isso são atos internos da alma. E eu preciso sujeitar os meus pensamentos a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler dos versículos 4 até 7. 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 até 7. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, você precisa ser paciente contigo para a mudança. Você não pode querer mudar de uma hora para outra. Outra coisa, não compare a sua vida espiritual com a de ninguém. Eu queria ser como fulano tal, como a fulana tal. Você não conhece como funciona o fulano e a fulana. Vida espiritual é como o Instagram. As pessoas não veem tudo. Elas só veem a parte boa, o corte bom. A ossada, a cartilagem não aparece lá, só o filé mignon. Assim é a rede social, né? Se eu fosse como a Maria, meu alvo é ser como a Maria. Isso é carnal. O seu alvo é ser como Jesus. E por amor. Tenha paciência consigo, seja bondoso com você. Não seja orgulhoso tentando mudar pela força, pela religião. Isso não é uma mudança espiritual. Isso é uma mudança religiosa, moralista. O amor não se conduz de forma inconveniente. Portanto, o amor não usa o pensamento e a imaginação para coisas erradas e muito menos o comportamento para coisas erradas. O versículo 7, na tradução NVT, diz assim: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Não desista da sua caminhada com Jesus, a despeito dos erros que você tenha cometido. Não desista da sua caminhada com Cristo e não perca a fé de que a mudança na sua vida continue, a despeito da indiferença ou da frieza que possa até ter se abatido sobre a tua alma, da distração. E aí você olha e você fala: meu Deus, é tanta coisa para mudar. Dá um desânimo, mas não é você que vai se mudar. Você precisa buscar os meios de graça para isso. E você precisa lutar e perseverar, mas com amor. E a Bíblia diz também que o amor, ele tem esperança. O amor é paciente para você ser persistente nos alvos espirituais de mudança que você precisa. Nós precisamos dessas mudanças diárias, nos amando e não nos odiando. Nós precisamos nos amar, sabe por quê? Nós vamos falhar muito na caminhada.
Nós vamos errar. Nem sempre nós vamos fazer a coisa com toda a sinceridade do mundo. E Deus está pronto para nos receber, nos perdoar, não para nos manter no erro, mas para nos fazer continuar mudando, só que por amor. As pessoas, quando pregam amor, elas pregam um amor que mantém a pessoa como ela é. O LGBTQIA+, eu tenho que falar rápido, senão eu esqueço. A ideia é que a pessoa vem e ela continua assim, Deus vai aceitá-la assim. Não, Deus não vai aceitá-la assim. Deus vai aceitá-la para mudá-la por amor e por causa do amor. Não fique se criticando. O amor não é orgulhoso, então ele vai aceitar falhas e tentativas de perseguir pelo caminho da mudança com humildade, aprendendo, sem querer ser perfeito. Tem gente que é orgulhosa, que não admite o erro para si mesmo. O caminho doloroso e difícil de viver. E isso não é a estrada do Evangelho, irmãos. O amor deve fazer com que você invista cada vez mais na sua vida espiritual, mesmo depois de muitas tentativas e erros. Não que você abandone, mas que você persista. Portanto, quando falhar, não se odeie. Não há motivo para isso. Deus não te odeia quando você falha, mas Ele ainda continua querendo te mudar. Porque essa mensagem tem que ter um cuidado, porque a bala pode ricochetear, né? A gente atira para um lado, ela ricocheteia e vai para o outro. Não é por isso que amor não é sentimentalismo. Não é essa coisa melosa, amor não é isso. Amor é verdade, firmeza, mas sempre desejando que a pessoa mude sem detoná-la e esmagá-la. Não tente mudar numa toada só por orgulho. Tem gente que quer assim aquele pulo do gato. Tem igrejas que fazem o encontro com Deus. Quase que Moisés no monte. E quantas pessoas passaram por esse encontro e estão aí? É dia a dia, é pouco a pouco que as coisas vão acontecendo. Não tenta vir aquela chave da vitória. O amor restaura, vá se restaurando. Lá no capítulo 13, quando nós passamos por ele, Paulo fala que o amor tudo sofre, crê, espera e suporta, e por isso ele não é um sentimentalismo, porque o sentimentalismo não aguenta isso. Ele sucumbe a isso. O seu foco, portanto, são pequenas mudanças diárias, por amor, pequenas gotas de mudança, com persistência, com paciência com você mesmo. A gente está tão impaciente hoje que não tem paciência nem com a gente mesmo, né? É tudo tão rápido. Os vídeos do TikTok é rápido. A gente fica impaciente até para ver vídeos do TikTok às vezes. Parece que vai ser longo. Não, nem. Eu já falei. Aqui, quando o micro-ondas saiu, lá atrás, o botão rápido ele era de 1 minuto. 1 minuto. Nossa, que rápido. Quando a minha irmã e meu cunhado se casaram, eles ganharam um micro-ondas. Tinha um botão rápido, fast. Estava lá, 1 minute. Você apertava. 1 minuto você vai esperar hoje no micro-ondas? Nunca. O botão rápido, o último que eu vi é de 30 segundos. Eu não sei se já diminuiu. Mas tem gente que já põe pipi 20 para ir bem rapidão. Você não pode mudar na velocidade de um micro-ondas ou do TikTok. Sabe por quê, queridos? O TikTok não vai mudar a velocidade da natureza, das plantas crescerem, das estações do ano passarem, etc. O TikTok não pode mudar a velocidade de Deus. Claro, isso vai ter influência nas coisas desse mundo, né? Você vai ter que ser cada vez mais ágil, porque o teu cliente tem cada vez mais pressa, e as pessoas estão agoniadas. E, ok, isso vai mudar a nossa sociedade, a nossa vida. Eu não estou dizendo para você viver alienado a isso, né? De repente você tem lá uma gráfica que tem só uma tipografia, nem existe mais isso, né? Mas não, eu vou ficar assim para sempre, porque a velocidade de Deus é outra.
Não vai dar certo, você tem que mudar. Hoje é a era do digital, hoje tudo é muito diferente, e você tem que mudar, e você vai ter que acelerar e correr. A vida nessa terra, ela vai seguir o seu rumo. Só que você tem que saber diferenciar. Enquanto você corre aqui, na vida espiritual você prossegue mudando. Não fazendo o corpo mole, mas reconhecendo que não dá para mudar do dia para a noite. Eu estou sempre fazendo contraponto porque, é o que eu falei, pode ricochetear, a pessoa pode se acomodar com isso. E o objetivo do amor não é esse. Pastor, amar é fácil? Amar é fácil? Não, eu sou cheio de falhas no amor. Mas nós podemos ir aprendendo, caminhando. Paulo dá um exemplo concreto aqui nos versículos 15 a 18. Ele diz para que aqueles irmãos respeitem os membros da casa de Estéfanas, porque eles são as primícias da Caia e se consagraram ao serviço dos santos. Parece que a nova geração de Corinto estava meio impaciente com os cristãos mais antigos. Os fundadores da igreja, eles foram as primícias. Quando Paulo chegou lá, pregou, começou a plantar a igreja, essa foi a primeira família que se converteu, ou uma das primeiras pelo menos. E aí a geração mais nova às vezes não tem muita paciência com a antiga, e essa geração hoje ela tem perdido muito. Ela despreza a experiência que só vem realmente com o tempo. As soluções digitais, aplicativos e ferramentas não vão trazer. O conhecimento não vai trazer. A formação acadêmica não vai trazer. E como é bom quando alguém tem experiência chegar do teu lado e te falar, olha, esse não é o melhor caminho. E a geração de hoje vai deixando para trás. Um ponto positivo que eu vejo dos jovens na nossa igreja é que eles andam com os mais velhos. Isso é bom. É bom que os jovens convivam com, não todo o tempo, né? Eles vão ter o tempo deles, a brincadeira deles, o pula-pula, os trem, tudo deles. Mas eles andam, trabalham junto na igreja, convivem com as pessoas mais velhas, e isso é muito bom. Isso amadurece os jovens, isso é maravilhoso. Uma igreja não pode ter um evangelho para jovem e um evangelho para adulto. Tem igreja que o jovem parece que é uma coisa separada, é quase uma idolatria. Não, existem programas ótimos, separados para jovens, claro, que a gente nem consegue acompanhar o pique deles, mas eles são um membro do corpo. Não tem um evangelho separado. E Paulo diz, olha, esses membros fundadores, respeitem eles, não só porque eles fundaram a igreja, mas porque eles se consagraram a Deus. Eles estão a serviço dos santos, eles são cooperadores. Mesmo terminando a carta, Paulo continua insistindo, se amem, se amem. E no finalzinho, a partir do 19, começa ali a mandar saudações, lembranças cordiais e etc. Paulo fala um pouco mais do quanto as igrejas devem se amar. E falam da importância, portanto, da gente não se fechar em si mesmo, não se fechar só na nossa igreja. Existe um mundo lá fora, existem outras igrejas, existem missões a serem feitas, e o nosso amor, portanto, precisa sair das nossas quatro paredes. Nós precisamos amar os crentes, mesmo de outras denominações. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos fazer missões, nós precisamos fazer com que o amor transborde. O amor precisa transbordar. O amor precisa transbordar. E Paulo, por fim, encerra, dando uma advertência sobre não amar. No versículo 16, ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Isso é uma palavra forte, irmãos. Significa amaldiçoado, maldito. Queridos, esse desfecho forte nos ajuda a entender, primeiro, a não distorcer o amor, a não achar que amar então é se acomodar e ir no ritmo de tartaruga, que amar é então a gente viver a vida do jeito que quer. Que quando a gente faz isso, a gente vai estar negando o amor a Deus. Amor é para mudar, não para arrumar desculpa. Amém, queridos?
Outra coisa, esse anátema fala do mundo que diz que ama. Quando começou a passar a união homoafetiva, casamento no mundo, o Facebook colocou lá Love wins, o amor venceu. E as pessoas acham que isso é amor. As religiões falam de amor, o espiritismo, ele cativa muito com coisas bonitas. O amor, a paz, o bem. A Igreja Católica com lindas construções. Eu tive em Goiás Velho agora nas férias, tem aquela igreja bonita lá da praça, grande, né? Com aquelas torres. Você entra lá, é aquela coisa mais linda, dá até aquela sensação de proteção. Mas isso uma construção faz. Eu morava num condomínio grande, que tinha umas torres grandes, que tinha uns salões grandes, e eu lembro que um prestador de serviços dizia assim, e tinha chafariz no caminho, não era condomínio chique não, é que era muito bloco mesmo. Então tinha uns chafarizes assim. Quem conhece aqui em Goiânia é o Felicitar, ele tem um chafariz, conhece lá? Não é gostoso você entrar lá, você andar naquele lugar? Quando está ligado o chafariz, aí tem a pracinha, tem a piscina, tem a quadra, aquela parte de lazer. Eu lembro que um prestador de serviço uma vez me disse, nossa, eu amo vir aqui. Você entra, tem os lugares que encanam um vento gostoso. A construção causa isso na gente. Por isso as igrejas católicas, muitos templos são bonitos, são lindos. Eu entrei lá, tirei foto, né? Você olha, você chega, aquela coisa imponente. Mas isso não é amor. Falar de amar ao próximo, de fazer o bem, de fazer boas obras, mas negar a verdade de Deus que muda, transforma o coração, leva ao arrependimento, ao afastamento do pecado e a certeza de que somente Jesus, o Filho de Deus que salva, não é amor. A pessoa não ama a Deus, ela é um anátema, um amaldiçoado. Se você que me ouve aqui na transmissão, você fala de amor, acha bonito o amor, mas você rejeita o Evangelho, infelizmente, nesse momento, você se encontra numa posição de anátema. Infelizmente. O convite, portanto, o apelo é que você se arrependa desse pecado, deixe e abrace Jesus Cristo para Ele mudar a sua vida, para que Ele te conduza ao verdadeiro amor de Deus. Portanto, boas obras, caridade, camaradagem, negando o Evangelho de Deus e o Deus do Evangelho, é anátema. E aí Paulo clama, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem e acaba com essa era, com esse tempo de maldade, com esse mundo mau, com essa geração perversa. O mundo ele é perverso, irmãos, perverso. Maranata, vem Jesus, acaba com essa era, com esse tempo, volta. Maranata significa vem Senhor Jesus. Volta para acabar com essa era e inaugurar a era eterna de graça e de paz dos remidos e dos lavados no sangue de Jesus Cristo, que o amaram de verdade e quiseram caminhar em mudança, principalmente porque amam a Deus. Eu falei sobre a forma de você mudar, que você deve se amar. Essa é a forma, mas o alvo, o motivo de você mudar deve ser porque você ama a Deus. Então você melhora os seus pensamentos, então você melhora a sua imaginação, então você muda o seu temperamento, o seu comportamento, buscando mudança pelos meios de graça. Não é suficiente amar o próximo e a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Queridos, Paulo termina de novo. E é interessante que Paulo, ele era antes um apóstolo do ódio. Olha como o amor muda. Ele consentia com a morte dos cristãos. Ele tinha carta dos grandes, dos maiorais dos judeus para poder perseguir os cristãos. Ele perseguia as igrejas.
Ele não matou, mas ele consentia. Estevão morreu na frente dele, ele ficou segurando as capas de quem estava lá. E esse amor transformou tanto que o tempo todo ele fala de amor, 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 amor. E ele encerra dizendo: o meu amor seja com vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa capacidade de amar para mudar. Nós precisamos ter essa capacidade de amar a Deus para ter o motivo da mudança. E nós precisamos continuar nos amando uns aos outros, para que nós possamos continuar andando juntos, apesar dos nossos erros e imperfeições. Concluindo, queridos irmãos, não só a mensagem de hoje, mas como a carta. Não se deixem confundir, achando que o que o mundo diz que é amor. O amor do mundo é anátema, maldito, porque nega o Senhor Jesus. E nega as mudanças necessárias, nega que precisamos ser santos, cada dia mais. O que é santo? Separado para o Senhor. Como pastor num mosteiro? Não, lá no meio do mundo onde você está, sendo luz lá, é lá, você não tem que sair do mundo não, é no mundo que você tem que ficar, mas é lá que você é separado para Deus, e faz a diferença para Deus. Aonde que a gente precisa de iluminação pública? Aqui, ó, apaga essas luzes aqui, da rua, e a gente não consegue, e tira as luzes do farol, ninguém aqui consegue chegar em casa. Ninguém aqui é o Lázaro que sabe andar no mato. E onde que a gente precisa de luz? No meio das trevas. Você precisa aprender a amar lá, por isso que você precisa continuar mudando para que você não seja apagado pelas trevas. Por isso que você precisa continuar tendo o alvo e o motivo da mudança, que é Jesus, e é o amor a Ele, para que você não seja consumido, mas para que você ilumine. Mas não fique com medo, não ache que para mudar e se santificar, você tem que sair do mundo. Não, você tem que pedir a Deus para que você seja luz lá. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa loja, e eu estava atendendo um cliente, e o dono da loja estava na minha frente. E aí tinha alguma coisa que ele virou para mim, ele pediu para mentir para falar para o cliente. E aí eu encerrei a ligação, e ele ficou olhando para mim, e eu falei: me pede qualquer coisa. Se você quiser ajuda para descarregar um caminhão de mercadoria, eu ajudo. Mas não me pede para mentir, porque eu sou cristão. Ser luz. Pastor, você sempre fez isso? Não, eu falhei algumas vezes. Eu estou falando isso porque vai ter gente amanhã que às vezes vai acontecer alguma coisa e vai entrar em crise, né? Aí eu fui mudando, até chegar lá. E eu tive a oportunidade, antes de sair, de evangelizar aquele chefe e a equipe toda lá, foi muito bonito. Foi uma saída, quando eu saí da empresa lá, foi muito bacana. Queridos, consagre-se, mude. A mensagem do Evangelho continua sendo: você tem que mudar. Mas aceite que é pouco a pouco, por causa do amor e por meio do amor, e se amando também. Que assim nos amemos e sejamos amados por Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos.